E para a gente começar hoje nossa série nova, um dos maiores desafios da igreja, no geral, é falar sobre assuntos que são muito presentes na sociedade. Talvez você enxergue isso também. E responder de uma forma concisa e satisfatória também, relevante, bíblica. Talvez você foi aquela criança que em tudo você perguntava por quê que acontece isso, aquela criança questionadora, né? Que fala, pai, por que o céu é azul? Papai, por que você tem essa altura? Por que tem onda no mar? E você fica naquela coisa, como que eu vou explicar isso para essa criança? Ou talvez você foi também um adolescente questionador, que até as pessoas poderiam te chamar de rebelde, um adolescente rebelde, um adolescente que tinha dúvidas sobre a fé, mas nunca conseguiu ter respostas claras sobre essas questões que você via na sua vida do dia a dia. Parecia que a fé não era clara, não passava de um encontro de domingo. Ou talvez você ainda hoje é uma pessoa que tem dúvidas, uma pessoa curiosa e sente que a igreja não sabe responder às suas questões. E são dúvidas legítimas. Aqui na Luzeiro, nós sempre dizemos que a dúvida ela é sempre bem-vinda. Toda vez que você chegar com uma dúvida, você pode ter certeza que nós vamos nos esforçar muito para responder da forma mais precisa possível. Nem sempre, mas pelo menos tentar e pesquisar junto para aprendermos juntos, nós vamos fazer isso. E por isso, de tempos em tempos, nós fazemos séries de pregações de temas que são complexos, assuntos que são complexos, mas são muito atuais também. E por isso hoje nós começamos a nossa série Sexo Sagrado. A Sani, minha noiva, quando o João falou na semana passada no culto aqui, vai ser Sexo Sagrado, ela ficou assim, nossa, que nome que espanta, né? Sexo Sagrado na igreja. Comentei, meu pai não é crente, meu pai não vem aqui, e toda vez que ele pergunta, que eu falo com ele, pai, vou pregar lá na igreja e tudo, ele faz a brincadeira, Renato, é sobre sexo? Dessa vez eu posso falar que sim, dessa vez eu posso responder que sim. E nós vamos falar um pouco sobre sexo, especificamente hoje sobre sexualidade. O tema aqui de hoje, o que não te contaram sobre sexualidade. E talvez quando você escuta a palavra sexualidade, o que vem na sua cabeça é o ato sexual em si. Mas a realidade é que a sexualidade é algo muito complexo. E a sociedade enxerga a sexualidade hoje de uma forma muito mais complexa que isso. Se você conversa com uma pessoa qualquer que não é cristã e fala sobre sexualidade, talvez ela pense em atrações homossexuais, talvez ela pense em gênero, talvez ela pense em como ela se sente. E não foi sempre que o mundo pensou desse jeito em relação à sexualidade. No início do século passado, no começo de 1900, teve um senhorzinho, um médico, um estudioso, que começou a estudar sobre a sexualidade e falar muito sobre isso. O nome dele é Sigmund Freud. E Freud ele dizia que a sexualidade não pode ser entendida apenas como atividade genital, mas como energia pulsional que permeia toda a vida psíquica. Você não entendeu o que ele está falando, ele está dizendo que a sociedade vê que a sexualidade é uma força, um impulso básico que está presente em todo ser humano, desde a infância. Nós nos movemos pela sexualidade. Então aparece em nós, em como nós desejamos as coisas, ou como queremos ser desejados, em como que nós buscamos afeto, em como que nós queremos nos sentir completo, é a forma como nos movemos em direção ao mundo e ao outro. E isso pode ser um choque para você pensar em sexualidade dessa forma, foi um choque para as pessoas quando Freud começou a publicar essas questões, mas a realidade é que o mundo enxerga a sexualidade dessa forma hoje, muito mais do que só sexo. E hoje, quando nós observamos os movimentos sexuais, nós vemos que eles não falam sobre sexo quase nunca. E essa pregação aqui é uma pregação que nós falamos no Luzeiro Jovem, aqui no sábado à noite, e entendemos que era relevante o suficiente para trazermos para cá para o domingo. Porque, às vezes, nós, como igrejas, não sabemos entender o que os movimentos sexuais compartilham e vivem, e por que eles são tão atraentes para a sociedade, e também não sabemos nos posicionar como igreja e até mostrar para o mundo o que nós acreditamos. Muitas vezes, e quando eu falo nós como igreja aqui, eu não falo especificamente a Luzeiro, eu falo igreja como um todo, assim, no geral. A gente fala mais do que pode, do que não pode, do que você tem que fazer, o que você não deve fazer no campo da sexualidade, e a gente não dá a resposta às perguntas que o mundo está pedindo.
Então, os movimentos sexuais, eles estão falando hoje sobre 3 assuntos principais. O primeiro deles é sobre identidade, respondendo a pergunta, quem sou eu? Isso é algo extremamente comum e é o cargo-chefe, talvez, dos movimentos sexuais hoje. E eu vou explicar isso. Segundo é comunidade, a que grupo que eu pertenço. E terceiro é a minha missão, como que eu vou mudar o mundo. Então, hoje, o objetivo é entender o que a cultura fala e como que a cultura responde a essas questões que envolvem a nossa sexualidade como seres humanos, entender o que a Bíblia fala e quais que são os nossos papéis individualmente e também como igreja. É um assunto complexo, é um assunto difícil, mas eu gostaria que você prestasse atenção para a gente mergulhar na Bíblia junto e também responder e tentar entender um pouco mais sobre tudo isso. Se você tiver alguma dúvida no final, você pode me chamar, estou disposto para conversar. Vamos orar. Deus, fala conosco nessa manhã. Minha oração é para que o Senhor fale e não eu. Que possamos, de fato, sair daqui, Pai, entendendo um pouco mais sobre como o Senhor espera que agimos, Pai, na nossa sexualidade, como que nós possamos viver, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, talvez você esteja confuso e eu vou explicar como que essas 3 perguntas se conectam com a sexualidade de fato. Mas antes, eu quero mostrar o quão importante essas 3 perguntas, esses 3 questionamentos são para os seres humanos no geral. Em algum nível, todo mundo já se fez essas perguntas, já se perguntou quem sou eu, já se perguntou a que grupo que eu pertenço e qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito nesse mundo. E desde que o mundo é mundo, isso aparece na realidade do ser humano. E quando eu falo desde que o mundo é de forma literal. Se a gente for para Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, nós já vemos Deus dizendo e mostrando e definindo a identidade do ser humano. Em Gênesis 1, 27, a Bíblia fala assim, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus já começa mostrando e passando para o ser humano que a identidade que nós recebemos, ela não vem de dentro de mim mesmo, ela vem de fora de mim. Ela vem de um Criador, e de um Criador que é bom e que sabe o que é melhor para mim. A minha identidade está em ser a imagem e semelhança de Deus. A segunda pergunta, comunidade, que grupo que eu pertenço, se eu preciso ou não de uma comunidade, está no próximo capítulo, em Gênesis 2. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Aqui a gente vê o homem procurando uma comunidade, quando ele olha para todos os animais e procura alguém que o ajudasse, alguém que era parecido com ele, e não acha ninguém. Então, Deus olha para o homem, e essa palavra homem aqui é Adam, é humanidade. Algumas Bíblias até traduzem isso como ser humano. Deus olha para a humanidade e fala, não é bom que a humanidade esteja só. Criarei outro que seria um complemento dele. Então, nós fomos criados para pertencer. Isso é inato nosso. Nós queremos pertencer, nós precisamos de pertencer. Se nós não temos pertencimento nos grupos que nós somos criados, como nossa família, nós procuraremos em outros lugares. É inato nosso porque o Deus que nos criou tem isso na sua identidade também. É um Deus trino, é um Deus comunitário. É um Deus que é comunidade. Então, nós precisamos de comunidade, e Deus já deixa bem claro isso também. E aí, ainda no primeiro capítulo de Gênesis, Deus fala, então, sobre a nossa missão. Então, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem sobre a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus já mostra para Adão e Eva, ali no jardim, os primeiros seres humanos, qual que era a missão deles. Ser fértil, multiplicar, encher a terra, governar. Aqui é o mandato cultural, como que o homem tinha que se relacionar com a terra e com o mundo que ele conhecia naquele momento. E Deus viu que tudo isso era bom. Então, no primeiro capítulo da Bíblia, nós já vemos essas 3 perguntas sobre nós mesmos sendo respondidas. E essas crises, elas não são atuais e modernas, elas são a realidade de todo ser humano. E Deus mostra para a gente como que nós temos que responder essas perguntas. Deus se importa com a nossa identidade, com a nossa comunidade e com a nossa missão. E o homem se rebela contra Deus no próximo capítulo de Gênesis capítulo 3, e é aí que entra um probleminha que nós temos. Se antes a identidade era para refletir a imagem de Deus, agora a identidade vira algo para eu me autoafirmar.
Se antes a comunidade é amar e servir, porque Deus é assim e Ele espera isso de nós, agora a comunidade vira para validar a minha experiência e me beneficiar. Eu tenho os amigos que me beneficiam, eu estou no grupo que vai fazer melhor para mim. Não mais algo para fora, mas algo para dentro. Se antes a minha missão era frutificar para Deus, agora a missão é conquistar o meu lugar no mundo e deixar o meu nome conhecido. Pouco tempo depois a gente vê a Torre de Babel, o povo querendo fazer o nome deles conhecido por construir a maior torre naquele momento. Então, a gente vê essa troca. Se em Gênesis 1 e 2 a gente vê Deus definindo essas três questões para o ser humano, em Gênesis 3 para frente, a gente vê o ser humano literalmente trocando Deus por eles mesmos. E na Bíblia, trocar Deus por algo tem nome. É idolatria. Não é nada diferente disso. É idolatria. E o que é a idolatria se não colocar algo no lugar de Deus? Pensa só em alguns exemplos de idolatria que a gente tem na Bíblia. O bezerro de ouro. O povo sai da terra prometida, Deus livra eles. Moisés está no monte há 40 dias. Eles não estão vendo ninguém que represente a Deus. Então eles vão colocar algo no lugar de Deus. Tiram todos os brincos, colares e coisas de ouro e fazem um bezerro de ouro para que eles possam ver a Deus. E então eles se sentem seguros ali. Eles colocam um bezerro de ouro no lugar de Deus. Talvez você possa pensar em Salomão também. Salomão foi um rei interessante no começo da sua vida, mas depois, no final de sua vida, teve várias mulheres e ele colocou os deuses dessas mulheres no lugar de Deus. E foi um rei que não foi tão sábio assim quando a gente pensa. Por quê? Ele foi idólatra. Ele colocou a idolatria, colocou o Deus das mulheres no lugar do Deus dele. E Paulo fala sobre essa queda, depois dessa queda do ser humano, depois do pecado entrar no mundo, Paulo fala sobre isso em Romanos 1, trazendo a consequência da idolatria, de uma forma muito interessante. Romanos 1, do 18 ao 25. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. Primeiro, Paulo está falando aqui que fica claro que o ser humano é mau, mas não é porque ele é mau que ele tem alguma desculpa. Fica claro na natureza, na criação que Deus existe, e o ser humano ignora esse Deus. Então, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Trocamos o Criador pelas criaturas. Trocamos o que Deus diz sobre nós pelo que nós dizemos sobre nós mesmos. Essa é a realidade, é a forma como nós nos enxergamos. Nos enxergamos como pessoas que definem quem elas são. Então, quando nós olhamos para a sociedade hoje, nós vemos pessoas e grupos caídos, quebrados pela queda e pelo pecado, tentando responder essas três perguntas sobre a sua identidade, seu propósito, sua missão e sua comunidade. Eles tentam responder isso de formas variadas. E quando nós olhamos os movimentos sexuais como o movimento LGBTQIAPN+, eles falam muito sobre isso. E por isso é tão atrativo para a sociedade hoje, e principalmente para as pessoas mais novas. E eu quero entender junto com vocês aqui, cada uma dessas perguntas, como que a sociedade responde e como que nós, como igreja, temos que responder isso. A primeira delas é, quem sou eu? Falando sobre a nossa identidade. E a sociedade responde, os grupos sexuais respondem isso de uma forma muito simples. Eu sou o que eu sinto. Eu sou o que estou sentindo.
Depois da Revolução Afetiva, a Revolução Afetiva foi algo que começou ali no romantismo, no século XVIII, final do século XIX, começo do século XIX, que talvez você lembre de suas aulas de história, você vai lembrar que o romantismo, as pinturas das mulheres, elas eram muito puras, pareciam anjos, as poesias eram coisas que colocavam a mulher num lugar de pureza e tudo, colocando o sentimento como algo importante. Depois disso, começou uma revolução de colocar o sentimento como algo mais importante da sociedade. E nos dias de hoje, a forma como que o mundo enxerga o ser humano é a partir do que esse próprio ser sente. Não como algo de fora, mas como algo que vem de dentro para fora. Como algo que eu defino. A resposta para quem é você virou a sua sexualidade, virou o seu pronome. Quem é você? Eu sou homossexual, eu sou cis-gay. O meu pronome é ela e dela. Talvez você ache engraçado, mas isso é uma realidade, gente. Isso é uma realidade. As pessoas se definem a partir disso. E por isso é tão complexo a gente falar sobre esse tema dentro da igreja. Porque no mundo, o lugar onde as pessoas colocam os pés para se definirem é o que elas estão sentindo naquele momento. Por exemplo, se eu pregar sobre qualquer pecado sexual aqui, que a Bíblia condena, talvez adultério, pornografia. A pessoa que vai escutar isso, talvez ela responda com: eu tenho que parar de fazer algo para agradar a Jesus. Eu tenho que parar de fazer um comportamento para agradar esse Jesus que ele está pregando ali na frente. Mas se eu prego sobre homossexualidade aqui, talvez a resposta da pessoa que pratica isso é: eu tenho que deixar de ser quem eu sou para seguir Jesus. Por quê? O afeto está atrelado à identidade para a sociedade. O que eu sinto, o que eu tenho atração, é o que me define, é quem eu sou. E isso é uma das maiores mentiras contemporâneas que nós podemos escutar por aí. E talvez você esteja olhando e falando: nossa, verdade, é assim que esse povo pensa mesmo. Mas a realidade é que a revolução afetiva afetou todos nós. Todos nós entrelaçamos a nossa identidade com o que nós estamos sentindo em algum momento da vida. Quem nunca colocou sua identidade no que os outros diziam sobre você? Se falam muito bem, você presta. Se falam muito mal, você não é ninguém. Isso é a identidade moldada pelas emoções que os outros geram em você. Talvez você também pense: poxa, eu sou um fracasso porque você falhou em algo. Isso é um sentimento momentâneo de frustração que vira uma identidade de fracassado. Talvez você pense: poxa, eu sou indesejado porque você foi rejeitado por alguém, teve um término complexo. E então você coloca a dor da rejeição como a sua identidade de alguém que ninguém ama ou alguém que ninguém quer. Tá vendo? Os sentimentos, eles nunca foram tão importantes para nós como sociedade em nenhum outro momento da história da humanidade. Hoje, sentimentos são muito importantes para nós. Isso é a idolatria aos sentimentos. É o que Romanos 1, Paulo está falando. A gente pegando uma criação de Deus, sentimentos são criação, e colocando no lugar mais importante, onde eles definem quem nós somos. E você pensa: beleza, Renato, eu entendi, mas se não é assim, como que eu tenho que viver? Todo mundo meio que vive assim. Ao invés da gente colocar nossa identidade no que nós sentimos, nós, como cristãos, somos chamados para colocar nossa identidade no que nós cremos, na nossa crença. E quando olhamos para a Bíblia, e a Bíblia que nos diz o que nós temos que crer, Paulo nos fala na sua carta de Gálatas algo extremamente interessante. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou por mim. Paulo está dizendo que crer em Jesus é muito mais do que só para salvação. Talvez você venha aqui na igreja para garantir um lugarzinho no céu. Paulo está trazendo que é muito mais do que isso. Crer em Jesus é entender que é Ele quem define como eu vivo e como eu penso. É Ele quem define quem eu sou. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se você se entregou a sua vida para Jesus, a sua vida não é sua. Não é mais você quem vive, sua identidade não é sua, não é você quem define. Cristo vive em você. A queda, ela bagunça a nossa identidade, mas em Jesus ela é refeita novamente. De uma forma um pouco diferente do que era lá no Éden, mas mais complexa e mais completa em Jesus.
A minha identidade não está no eu, mas está no Cristo. E se o modelo do mundo é eu vivo pelo que eu sinto, Paulo nos mostra que somos quem Cristo diz e vivemos pelo que Ele quer. E assim, de alguma forma, de nenhuma forma aqui, gente, eu estou dizendo que os sentimentos não são importantes. Eu não quero ir para um outro extremo aqui de forma alguma. Não é para você ignorar o que você sente. Sentimentos são muito importantes e Deus criou os sentimentos. Eles não são uma consequência depois da queda. Os sentimentos existem. Imagina só se alguém chega para você, talvez seu filho chegue para você e fala: pai, mãe, eu tenho atrações homossexuais, eu sou gay. E você fala: não, o Renato falou lá na igreja, você não tem que ligar porque você sente, não. Esquece isso. Não é assim, você perde a pessoa na hora. A gente não tem que deixar de lado o que nós sentimos, mas nós temos que... O problema é que a gente não pode deixar esses sentimentos e atrações definirem quem nós somos. A questão é que eles não podem nos definir. Então, como que a gente lida com os nossos afetos? Como que a gente lida com o que a gente sente? Eles devem ser acolhidos, devem ser entendidos, devem ser conversados sobre, devem ser aceitados no sentido de aceitar que eles existem. Isso eu falo de tudo, gente. Nós, como seres humanos, seja coisas fáceis ou difíceis para a gente não aceita que as coisas existem às vezes, porque a gente não quer lidar com elas. A gente deve aceitar que elas existem, lidar com elas, conversar sobre elas. Outra coisa que a gente não faz, não conversa sobre as coisas. Se é difícil, a gente não fala. A gente guarda a briga da sua casa, com seus filhos, tem alguma coisa desconfortável, a gente tem que conversar. O que adulto faz? Senta e conversa. Nós temos que conversar sobre as questões, mas entender que não são sentimentos, atrações e afetos que definem quem nós somos. A Bíblia, em nenhum momento, gente, condena a atração homossexual. Porque a pessoa ela não escolhe o que ela sente. São uma série de questões biopsicossociais que fizeram a pessoa sentir isso. Ela não escolhe isso. A Bíblia condena a prática homossexual. Se a pessoa ela tem atrações homossexuais e ela escolhe se definir por essas atrações ou não. Então, o certo a fazer, seja com qualquer sentimento e atrações que nós temos, afetos, é lidar com eles, aceitar eles, mas não deixar eles definirem o que nós fazemos e praticamos. O ser humano, quando ele é liberto em Cristo, ele é aquele ser humano que as atrações e sentimentos não definem o que ele faz. E esse é o esforço da vida cristã, gente. O esforço da vida cristã é aprender a viver pelo que crê enquanto convive com o que sente. Aprender a viver com o que crê enquanto convive com o que sente. Quando nós aceitamos Jesus, nós não vamos nos tornar seres sem sentimentos e atrações que podem ser pecaminosas. De forma alguma. Não te blinda, não aniquila o fato que você é um ser erótico. E aqui, gente, a realidade é que todos nós convivemos com uma série de sentimentos errados. Todos nós. E aqui eu estou falando de heterossexualidade. Quais são maridos aqui, homens casados? Levanta a mão. Qual de vocês acorda no meio da noite? Nossa, que vontade de ser fiel. Nossa, cheio de vontade de ser fiel, cheio de vontade de fazer o que minha esposa quer que eu faça, cheio de vontade de olhar só para ela. O Léo levantando a mão. A fidelidade é uma crença. Todos nós, homossexuais ou heterossexuais, lidamos com questões sentimentos que podem nos levar para mais longe de Deus. Mas nós não nos baseamos pelo que sentimos, nós nos baseamos pelo que cremos. Então, é por isso que a gente tem dificuldade de entender os outros, porque a gente acha que a gente não tem esse problema. Os heterossexuais são a maioria estatística da igreja e acham que não tem um problema de atração, sendo que a atração de todos nós está quebrada pela queda, pelo pecado. Nós convivemos com afetos e atrações contrárias ao que cremos constantemente. Mas a questão é que Jesus que tem que definir o que você faz e não o que você sente. Se você sentir vontade de trair, se você sentir vontade de assistir pornografia, se você sentir vontade de ter sexo antes do casamento, se você sentir vontade, você vai? Não. Você vive pelo que crê. E assim tem que ser todos nós, como cristãos.
Então, o cargo-chefe dos movimentos sexuais é falar da identidade. Você é o que você sente. A segunda pergunta que eles respondem é a comunidade, a que grupo que eu pertenço. E bom, se a identidade ela é definida pelo que eu sinto, então o grupo que eu pertenço é o grupo de pessoas que sentem o mesmo que eu. É um grupo de pessoas que eu tenho. Se você sente coisas semelhantes, você ganha uma família. Daí o conceito comunidade LGBTQIAPN+. Eles trabalham a aceitação ampla para promover uma família a todo mundo. E uma família que vai acolher a todos. Se seu pai não entende, se sua mãe não entende, a gente te entende. Está tudo bem, aqui você tem uma família. É a ideia de que você só será pleno, de fato, se tiver integrado com pessoas que sabem te escutar, que te entendem, sabem quem você é e compartilham de um senso de identidade em comum. Você ganha uma comunidade no mundo todo. Não é só onde você está, na sua cidade, é no mundo todo. E isso é muito poderoso, isso é muito atraente. Porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer pertencer, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser escolhido. Mas o problema de comunidades assim é que, se o que nos une é o que sentimos, o que acontece quando nossos sentimentos mudam? A união pela dor ou pela rejeição, ela é limitada. Pode até parecer incondicional, mas ela é condicionada. O que acontece se eu discordo, se eu mudo, se eu saio? Eu deixo de pertencer. E as nossas comunidades, se as nossas comunidades estão baseadas no que nós sentimos, ou em sentir a mesma coisa do que as outras pessoas, ou concordarmos em tudo, como igreja, as nossas comunidades estão fadadas ao fracasso. Na fé cristã, a resposta para a pergunta a que grupo que eu pertenço é: você pertence aos que creram em Cristo com você. Você pertence a uma família, você pertence à igreja de Cristo. É uma família que foi unida não pelo que você sente, não pelo que você pensa, não pelo que você concorda. É uma família que foi unida pelo sangue de Cristo. Você pertence porque você foi adotado. Você pertence porque você tem o mesmo Pai. Você pertence porque Jesus te une às pessoas que antes eram estranhas e hoje são irmãos. E é isso que Paulo fala em Efésios 2,19 aqui. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. A realidade é que nós temos uma comunidade muito maior do que às vezes nós paramos e imaginamos. E é por isso que nós, como igreja, nós temos que mudar a realidade e a forma como nós vivemos comunidade. Se a nossa comunidade é baseada em vir aqui no domingo, escutar uma pregação, e eu vou embora sem ver ninguém durante a semana, ou nem conversar, ou nem ter nenhum contato, isso não é uma comunidade. Isso é um clube. Isso é uma palestra semanal, talvez no seu caso, quinzenal. Isso não é uma comunidade, isso não é uma família, isso não é uma cidade, que Paulo está falando que nós somos cidadãos juntos. E quando eu falei isso no Luzeiro Jovem, foi extremamente interessante, porque o que, na minha opinião, eu achei que ia mais impactar as pessoas nos pequenos grupos, que nós nos dividimos depois, seria a ideia de identidade. Mas a realidade que eu vi é o que mais impactou é a ideia de comunidade. Eu escutei os meninos falando que eles não vivem ou não veem a igreja vivendo a comunidade da forma como eu descrevi na pregação. Eu escutei o pessoal falando que se surpreenderam, porque, nossa, é verdade, né? Eu sabia que a gente era uma comunidade, mas é uma comunidade que são irmãos e que tem que priorizar uns aos outros de forma verdadeira. Se em algum momento você vai fazer algum tipo de trabalho, se tem duas escolhas, um de dentro e um de fora da igreja, escolha o seu irmão. Recentemente eu tive uma situação que eu falei, cara, poxa, realmente existem pessoas que enxergam a igreja dessa forma. Eu e a Sânia estamos noivos, vamos casar em outubro, e estávamos começando a procurar apartamento, e aí uma pessoa que está frequentando aqui na igreja virou e falou, Renato, tem um apartamento, posso alugar para você? E a pessoa não só fez um preço muito mais barato do que deveria, como falou, Renato,
você pode pegar a chave comigo antes e eu só vou cobrar de vocês em setembro. E aí eu agradeci, fiquei, nossa, que maravilha, que presente, obrigado. E ela virou para mim e falou, olha, você não precisa de me agradecer, não. Agradece Jesus que salvou nós dois e hoje nós somos uma família. Eu falei, caraca, é isso. Como que nós temos vivido comunidade? Como que nós temos vivido família? Quem são essas pessoas à sua volta? Quem são? São só alguns que você vê sempre? Ou são, de fato, uma família para você? A comunidade, ela nos desafia, porque a comunidade não é definida por quem nós queremos que entre. Jesus salva pessoas que muito provavelmente você não salvaria. Jesus salva pessoas que, talvez, quando você chegar no céu, você vai se surpreender. E você vai falar, se fosse por mim, essa pessoa não entrava aqui, não. Por quê? Não é você que escolhe, é o sangue de Jesus. Você é tão pecador quanto qualquer outro que está por aí. Nós precisamos de amar de verdade e ser uma comunidade que ama de verdade. Temos que ser uma comunidade que representa a Jesus de fato. Então, primeiro, eles falam sobre identidade. Segundo, eles falam sobre comunidade. Terceiro, sobre missão. Como que eu vou transformar o mundo? Como que eu vou transformar o mundo? E como que os movimentos sexuais respondem a isso? Se eu sou o que eu sinto, se eu pertenço ao grupo das pessoas que sentem o mesmo que eu, a nossa missão é defender nossa causa, lutar pelo nosso espaço, mudar o mundo com o nosso amor. Eu não estou falando que é isso que acontece, mas é assim que é empacotado e que é vendido, que é mostrado para a gente. A missão deles é clara, amor é amor, viva a sua verdade. Verdade não é mais um conceito real, mas sim abstrato, que você define o que é verdade ou não. Combata a violência, defenda a diversidade. E quando você olha para essas questões, você fala, poxa, mas são causas válidas. Amor, diversidade, violência, contra a violência, justiça, dignidade, respeito. E aí, talvez você fique confuso quando você escuta eles falando sobre isso, ou talvez o seu filho vá na escola, na faculdade, vê pessoas falando sobre, poxa, eu quero que acabe a violência contra pessoas transexuais, e chega aqui na igreja e vê alguém falando, você tem que odiar esse pessoal. Mas como assim? Eu também quero que acabe essa violência. Eu tenho que odiar? Por quê? Porque sim. Porque sim. Porque é assim que funciona. Não sei por quê, porque é assim. E nós, como igreja, não sabemos responder à realidade dessas pessoas. Não sabemos qual que é a nossa missão ou não expomos a nossa missão como nós devemos. Mas nós temos que mostrar o seguinte, todo movimento, gente, vai ter coisas boas e ruins. O pecado, ele desconfigura o que nós somos, desconfigura a nossa missão, mas o pecado, ele também, mas nós também temos a graça comum de Deus. A graça comum onde Deus coloca ela na sua criação como um todo. E aparecem coisas boas na criação. Mas o problema é que todo movimento que tem coisas boas tem coisas muito ruins também. E se isso vai contra o que nós acreditamos, nós temos que deixar claro para as pessoas que estão na nossa frente. E principalmente, nós temos que mostrar que a única causa que resolve, a única missão que resolve o problema do ser humano é o Evangelho. A missão deles pode até unir as pessoas, mas não regenera o coração. É limitado. É limitado. O problema da humanidade não é um problema de sexualidade, não é um problema de aceitação, não é um problema de diversidade. O problema da humanidade é um coração caído. É o pecado no mundo. E a realidade é que só o Evangelho redime e reconecta com Deus. Nossa missão é viver e proclamar o Evangelho que salva e liberta. Não existe nada mais, nenhuma missão, nenhum movimento, nenhuma causa que pode resolver o problema da humanidade, a não ser o Evangelho que transforma corações, regenera corações e nos faz nascer de novo. E a partir disso, nós podemos viver pelo que cremos em Cristo, não pela nossa força, porque se fizermos pela nossa força, igual Paulo fala, o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu quero eu faço constantemente. Mas é nos colocar diante de Deus e Jesus nos regenera de glória em glória, como Paulo diz. A única causa, a única missão que pode transformar o mundo, de fato, é o Evangelho. É o único amor que muda o mundo de verdade. Que não só convence, que não só anima, mas que transforma. Então,
Quando nós falamos sobre sexualidade, nós temos que atacar os bezerros de ouro, os ídolos. Por que você permitiu que um afeto te tornasse se transformasse na base da sua identidade? Quem que foi que te disse que você não tem uma comunidade, uma família? O Evangelho é aquilo que pode revolucionar o coração humano. Gente, todos os movimentos passaram. Tantos movimentos na história da humanidade. Eles passaram. E esse vai passar também. Pode durar muito tempo, pode ser algo grande, mas vai passar também. O que fica? E o que vai durar para sempre, não só nessa vida, mas também eternamente, é o Evangelho. Nós temos que aprender a falar sobre sexualidade para mostrar para o mundo e para as pessoas que estão à nossa volta que não é um problema do que nós vivemos ou de como que as políticas estão, é um problema do nosso coração. É um problema de idolatria. Então, para terminar, eu quero caminhar para o final lendo o texto, a restante do texto daquele primeiro capítulo de Romanos que nós falamos, onde que Paulo fala sobre a nossa idolatria. Vou ler o versículo que a gente parou dali para frente. Trocamos a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las e, o que é pior, incentivam uns aos outros a fazê-lo também. O problema da humanidade não é uma sexualidade, o problema da humanidade não é nada além do que nós podemos ver com o nosso coração humano, com o nosso olho humano. É o coração caído. Nós trocamos o Criador pela criatura. Isso seja você em qualquer possibilidade que você se enxerga hoje, muito crente, primeira vez na igreja, nós trocamos o Criador pela criatura. E Paulo ele escreve esse primeiro capítulo falando primeiramente com os gentios, aqueles que não eram judeus, definindo como eles agiam e a humanidade agia. O começo do capítulo 2, Paulo começa a falar então com os judeus, aqueles que achavam-se bom demais e condenavam aquelas pessoas. Eu vou ler 4 versículos do capítulo 2. Talvez você se encaixe aqui. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Só existem 2 sexualidades na Bíblia. A primeira é aquela na qual eu administro o que eu sinto, os meus afetos, os meus desejos e o meu prazer, visando o Criador, fazendo o Criador de fonte de felicidade. A segunda é a que eu administro o que eu sinto, minhas atrações, meu afeto, meu prazer, de forma que eu vise o prazer de uma criatura. E eu faço de uma criatura a minha fonte de felicidade, seja qualquer que seja a sua sexualidade.
Ou você visa Deus como sua fonte de prazer, ou você visa alguma criatura como sua fonte de prazer. Seja você ou seja outra pessoa. O que vai definir quem nós somos, a primeira ou a segunda, aonde pertencemos e qual que é a nossa causa, é aquilo que nós amarmos mais. Se nós amarmos mais uma criatura ou a nós mesmos, ou ao Criador. O discípulo de Jesus não é alguém que não tem atração que pode produzir pecado. O discípulo é aquele que decidiu amar mais a Cristo do que qualquer outra coisa. Ou você ama a Cristo e deixa Ele definir quem você é, o que você faz, ou você ama a si mesmo e define quem você é e o que você faz. Nós não temos que pregar, entenda o que eu estou falando, nós não temos que pregar a heterossexualidade. Se a pessoa ela tem atrações, beleza. Nós temos que pregar Cristo e que ela seja discípulo de Cristo. E aí ela lide com as atrações dela da mesma forma que você lida com a sua. Primeiro a pessoa participa, depois ela crê, depois ela se torna. A gente não pode inverter a ordem disso. A gente não pode esperar que alguém se torne para depois crer, depois participar. Não. Primeiro ela participa. Para participar, ela tem que estar perto de você. Depois ela crê e depois ela se torna. Da mesma forma que foi com você. Primeiro você participou, primeiro você creu, depois você creu, depois você se tornou um discípulo. Para fecharmos, 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Vamos orar. Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. E obrigado porque o Senhor tem misericórdia e é bondoso conosco, mesmo nós não merecendo, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a honrar o Senhor com o nosso próprio corpo, com as nossas atrações, com os nossos sentimentos. E que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizermos. Que nós, como igreja, individualmente, Pai, possamos ser pontes para essa comunidade, para essa sociedade, Pai. Para qualquer um que esteja à nossa frente. Independente de qualquer coisa, Jesus. Fale conosco, nos ajude, nos molde, nos confronte, Pai. E que a realidade do nosso coração seja que nós sejamos discípulos que escolhem ter o Senhor como mais importante. Que não deixemos as nossas atrações e os nossos sentimentos definir quem nós somos e o que nós fazemos. Que o Senhor possa nos encher, Pai, do amor que muda o mundo. Que o Senhor possa nos encher do Teu Evangelho e que possamos enxergar o Senhor como o nosso bem mais precioso. Deixarmos de sermos idólatras, Pai, e colocarmos o Criador no lugar que Ele deve estar. Em nome de Jesus, Pai. Amém.